Gente, eu estava refletindo, no que a gente poderia conversar nessa noite, e troquei umas ideias até com o Roberto também, e teve um texto que ficou no meu coração que tem tudo a ver conosco em todos os momentos da nossa vida, mas em momentos onde a gente recomeça, e vocês estão no recomeço, parabéns, É um recomeço bom, um lugar onde vocês agora podem usar todos os dias, sem restrições como antes, e há muitos projetos possíveis a serem realizados a partir de agora. E assim, é uma palavra que fala de recomeço, porque também foi uma palavra de recomeço para o apóstolo Pedro. E, gente, muito interessante, muito joia. Você pode abrir a sua Bíblia em João 13, 18 em diante, Nós vamos ler em partes, a gente não vai ler todo o texto de uma vez só, e eu vou estar projetando ele também à medida que vai aparecendo aqui, o texto, Mas o que eu queria que a gente tivesse a ideia, ou o foco nesta noite é que Jesus, Ele nos chama para segui-lo de perto, e não para ser aquele seguidor ou aquele que admira de longe apenas, Jesus nos chama para ser essas pessoas que seguem de perto. E apesar do texto estar falando de Pedro, ou para Pedro, e também para nós hoje, nós vamos ver que teve um outro discípulo que teve uma participação fundamental nessa ideia de seguir de perto, Então a primeira razão para a gente realmente olhar a importância de seguir Jesus de perto é que o chamado de seguir Jesus é individual e pessoal. Ainda que nós estamos envolvidos dentro de uma igreja, fazemos parte de um corpo local, que nós temos irmãos, temos um objetivo, alvo em comum, temos valores em comuns, temos um jeito em comum de ser igreja, ainda assim, Jesus tem um chamado especial para você, para que você e eu, cada um de nós, siga Jesus de perto, E nós vamos dar uma olhada no texto, Pode acompanhar comigo, Digo-lhes a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem irá te trair? Quando Pedro ouviu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, a tua palavra é viva, verdadeira e eficaz. Em outro ponto da tua palavra, ela nos deixa claro que a palavra é cortante como uma espada de dois gumes, que penetra até o mais íntimo do nosso ser. Nosso desejo é que nessa noite o Senhor esteja falando conosco e fazendo a obra que o Senhor quer fazer, falando a nós aquilo que o Senhor tem para nos dizer em relação a seguir a Ti de perto e não de longe. Em nome de Jesus. Amém. Parece que Pedro, ele teve o fim que na verdade ele desejou. Aliás, ele
desejou não, que ele fugiu tanto, né? Fugiu bastante desse fim. Lembrando de novo, Jesus nos chama para segui-lo de perto, tá? E as 3 razões que nós queremos falar para olhar para esse chamado de Jesus de perto. Que a primeira delas, ou o primeiro é que o chamado de seguir Jesus é individual e pessoal, né? É algo para você e para mim, como foi para Pedro, né? E aí sim, parece que Pedro teve esse fim do qual ele tanto fugiu, que foi a crucificação, né? Pedro, ele, segundo a tradição, ele foi morto entre o ano 64 e 67 depois de Cristo, no tempo de Nero. A gente sabe que Nero foi aquele imperador cruel que perseguiu os cristãos à morte, que botava a culpa nos cristãos de coisas que eles não fizeram, que os acendiam como tochas vivas nas ruas da cidade à noite, queimando os seus corpos vivos, que jogava eles, né, no Coliseu, onde havia ali as feras em jogos que divertiam a Nero e o povo, sendo os cristãos devorados, e assim por diante, né? E Pedro, diz a tradição cristã e a história da igreja, que também acabou sendo crucificado, né? Só que ele teria dito que não queria ser crucificado igual ao seu mestre, por não ser digno da morte, da mesma morte que o seu mestre teve, e pediu então que fosse crucificado de cabeça para baixo, né? O que confirma o texto, né, que nós vimos logo no início, dizendo, né, você você estenderá as mãos e outra pessoa vestirá, e o levará para onde você não deseja ir. E o versículo 19 dizendo claramente que Jesus estava falando isso para indicar o tipo de morte que Pedro iria sofrer, né? Então nós precisamos lembrar, né, que esse texto ele segue esses 2 princípios, né? Ele segue, aliás, um evento, melhor dizendo, da segunda pesca maravilhosa. O texto está totalmente após Jesus esperar os discípulos, né, lá na praia, quando Pedro, na noite anterior, disse para os discípulos, Jesus já tinha aparecido a eles, né, várias vezes já, aos 2 discípulos de Emaús, depois os discípulos lá todos reunidos uma segunda vez, que a primeira vez Tomé não estava, a segunda Tomé estava. Aí Jesus diz, olha, estou aqui, se tu duvida, então toca, põe a mão nas minhas feridas, no meu lado. E Tomé nem precisou, o texto não diz que Tomé tocou, diz que Tomé se joga aos pés de Jesus e diz, Deus meu, né? Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Ele reconhece Jesus, era o que ele precisava, né? Então já tinha acontecido tudo isso. E aí Pedro de repente diz, vou pescar. Eu vou, simplesmente o texto é assim, ele diz, vou pescar, como se fosse uma fala solta, do nada. Aí a gente pode começar a tentar entender a mente desse homem que passou pelo que passou, né? E aí vários foram com ele, né? E depois a gente vai entender melhor esse vou pescar, não quero adiantar nada, né? E aí então o texto está nesse contexto. Jesus já tinha dito para Pedro naquela pesca, né, que interessante, foi a segunda pesca maravilhosa. Você lembra quando foi a primeira, que ele mandou jogar as redes do lado do barco, depois de uma noite inteira que eles não tinham pego nada? Qual foi a primeira? Alguém lembra? Quer arriscar? Foi no chamado de Pedro, quando Pedro foi chamado para ser discípulo, quando ele diz, de ti farei um pescador de homens, né? Quando Pedro vê aquilo acontecendo como um pescador experimentado que era, e se joga aos pés de Jesus, diz, Senhor, retira-te da minha presença, porque eu não sou digno. Ele reconhece que ele, como pecador, não era digno de estar diante deste que com certeza vinha da parte de Deus para que tal feito tivesse acontecido. E agora Jesus repete isso de novo. Ele repete exatamente a mesma coisa. E ainda espera eles lá com a fogueirinha pronta já na beira da praia, né, com alguns peixes, né? E aí ele pede, tragam alguns dos peixes que vocês pegaram agora. Tipo, traz a tua participação aqui. Jesus precisava disso.
Por que ele, será que ele se... não, eu não sabia que ia toda essa gente pescar, pensei que era só Pedro e sei lá, mais o João, né? E aí tinha uma galera, então traz os peixes, vamos ter que pescar, gente, joga aí as redes que vocês vão pegar, porque eu esqueci que tinha mais gente. Ora, era Jesus. É claro que não era isso. Ele queria a participação desses discípulos. Traz-nos os peixes de vocês. Vamos completar aqui o que está faltando para o nosso café da manhã. E aí a gente sabe que vem, eu já preguei só sobre essa parte, que é apaixonante. E por isso eu vou cuidar para não fazer 2 pregações essa noite, né? Nem coloquei o texto aqui já para não dar 2 pregações. Mas Jesus pergunta ali 3 vezes para ele: Pedro, tu me amas? E aí é fácil, você pode pegar um léxico, não precisa nem saber grego, ter um pouquinho de instrução, vai lá no original e vai ver que cada vez que Jesus pergunta, ele pergunta no termo agapau, que é amor, não é ágape, é agapau. Sim, ágape acabou sendo sinônimo de agapau, do amor sacrificial, porque era o nome da ceia, né, que eles faziam ali, comunhão, que era chamada ceia de amor, que era então a ágape, né? Mas enfim, é o amor sacrificial. Ele está dizendo: Pedro, tu daria a tua vida por mim? Vamos lembrar que lá na ceia Pedro diz para Jesus: se for necessário eu morrerei por ti. E Jesus: Pedro, menos. Essa noite tu vais me negar quantas? 3 vezes, antes que o danado do galo cante. E aí Jesus está perguntando: Pedro, tu me amas? E a resposta dele nas 2 primeiras perguntas é: Senhor, eu sou teu amigo. Filei é a palavra, é a resposta. Um amor de amigo, fraterno. No máximo, Jesus, eu sou isso, porque eu nem sequer tive coragem de ficar lá aos pés da cruz, como João fez, e ficou até o fim aos pés da cruz. Eu não tive coragem, eu fugi com os outros. O Senhor sabe. E aí na 3ª vez, Pedro, em vez de responder isso, ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Que adianta eu dizer que eu te amo, que eu te amo de forma sacrificial, se tu sabes todas as coisas? Tu já me falou o que aconteceu antes. Era esse o contexto. Um homem frustrado consigo mesmo, desacreditado na sua missão que recebera, né, de Jesus lá no início, na primeira pesca maravilhosa. E ele diz: como é que eu vou ser pescador de homens se eu negligenciei e neguei o Filho do Homem? E Jesus faz isso com ele. E depois do café da manhã, interessante o seguinte, que mesmo que a resposta de Pedro foi, eu disse que eu ia pregar as 2 mensagens, né? Já estou pregando a outra lá. Em vez de Pedro, Jesus dizer: então tá, Pedro, tá vendo como tu não me ama? Todas as vezes que ele responde: Senhor, eu não te amo o suficiente, vamos dizer assim, ele diz: vai e apacenta as minhas ovelhas. Faz exatamente o que eu disse para tu fazer no início do chamado. Ganha, pesca homens e agora apacenta, cuida destes homens. Interessante. E aí o texto nos traz para cá, né? Onde Jesus, ele vai e simplesmente vai dar uma caminhada com Pedro. Ele diz: Pedro, vem cá, vamos caminhar. E o texto diz que eles estão caminhando. E Jesus está dizendo isso. Primeira coisa que ele diz: a forma como ele ia morrer. O que eu vou dizer agora não está na Bíblia, mas considerando esse contexto e estas informações, podemos desconfiar que faz muito sentido o que eu vou dizer agora. Você já pensou, cada vez... Eu não sei, você já perdeu o sono por volta de 4 da manhã? Por aí? Pois é, o horário que o danado galo canta. É só ter um galo por perto que tu vai ouvir, não é? É a hora que o danado galo canta. Imagina o Pedro nas suas frustrações, quantas vezes ele estava acordado 4 da manhã, ouvindo quem cantar? O danado galo. E cada vez que eu danado galo, eu não vou imitar o galo, né? Já fiz isso outra vez, mas não vai dar. Eu tomei eufônico, não dá. Mas enfim, imagina a sensação do Pedro. Sempre minha mente o quê? Eu traí Jesus como me falou que eu ia trair. Cada vez lembrava disso, cada vez lembrava disso. E Jesus agora vai, caminha com ele e diz: Pedro, um dia tu vai morrer por mim do mesmo jeito que eu morri. Um dia
O que tu querias fazer não conseguiu fazer. Tu vai glorificar o nome do Pai com a mesma morte que eu morri. Então esquece o danado do galo. É passado. Dá um tapa na nuca dele e vai dormir tranquilo, porque um dia aquilo que tu disseste que irias fazer por mim, tu vais ter oportunidade de fazer. Porque não teria nenhuma outra razão de chegar para Pedro e dizer o tipo de morte que ele ia morrer. Já pensou? De noite você está dormindo, tem uma visão. E ergue, essa semana você vai morrer para glorificar o Senhor com um acidente de carro, né? Vai querer isso? Faz sentido? Todos nós recebemos como nós vamos morrer. Eu não sou profeta, ela não foi profecia isso aí. Está amarrado, não Jesus, tá? Você percebe? Qual seria outra razão para Jesus falar para Pedro o tipo de morte que ele ia morrer? Mas Pedro, sendo Pedro, né? Sendo você e eu, homens falhos, né? Ele não enxerga que Jesus está tratando o coração dele, né? Depois de levá-lo ao quebrantamento, né? Quanto ao trabalho com Pedro, o seu desânimo e tudo mais, é isso que ele queria. Sobre o pastoreio, Jesus diz para ele simplesmente: siga-me. Tá, tu já me disse que não me ama como eu te amo, com amor perfeito. Eu já sei que tu me traiu, que tu correu e não ficou. O galo cantou como eu disse que ele ia cantar e antes tu ia me trair 3 vezes. Só que agora chega dessa história de querer voltar à pescaria antiga. E ele diz o quê? Siga-me. Vamos dar continuidade na obra. Vamos à frente, vamos continuar andando, caminhando naquilo que eu tenho para ti. Siga-me, né? Em Mateus 26:31, eu não botei o texto ali, então se quiser anotar, Mateus 26:31, Jesus disse aos seus discípulos, né? Ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Aí Pedro respondeu imediatamente, né? Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Era isso que estava latente no coração de Pedro, né? E ele agora diz: siga-me. Tu não precisa mais ficar nisso aí. Não precisa mais ficar com essa história do galo. Se tu acordar com o canto do galo, dorme de novo, porque não tem problema nenhum. Pedro, deixa o que ficou para trás e vamos lá. Tem uma tarefa pela frente. Deixa tudo que, mas eu já tinha aquilo, porque, nossa, eu já consegui tanta coisa para Jesus, eu vi milagres, eu vi coisas acontecer, eu participei de um ministério enorme, mas agora está tudo tão pequeno, fraco, frágil. E Jesus está dizendo: e daí? Vamos adiante. Siga-me, Pedro. Vamos lá. A segunda razão, como eu disse, aparece o tal, né, do João, um bom modelo em seguir Jesus de perto. E esse é o discípulo que se enfiou aí. Mas Jesus deixou, porque foi parar no Evangelho com um único propósito: da gente entender a dinâmica que está por seguir agora. Então, Jesus, assim, tudo isso já tinha acontecido, que eu falei, no contexto, a pescaria, Pedro, tu me amas, tudo isso. E Jesus diz: siga. E ao invés de Pedro dizer assim: tá bom, Jesus, eu vou, ele dá uma olhada para trás. Tá lá, ó, o João, ele ficou na cruz. Inclusive, Jesus, antes de entregar o Espírito, ele diz para o discípulo amado, né? É ele que é o amado. Aí está a tua mãe, aí está o teu filho. Ou seja, a partir de agora, tu é filho dela, cuida dela. O que é mais um dos motivos para os teólogos acreditarem que Maria já era viúva há algum tempo, porque simplesmente José desaparece da história de Jesus e de Maria, né? E aí, as viúvas, você sabe como passavam necessidade, elas tinham que ter alguém que cuidasse. E Jesus, no último momento da cruz, olha para sua mãe com misericórdia e diz: João, tu andou perto de mim o suficiente, amigão do peito, agora a mãe é tua, cuida dela, né? Pois é, tá ali o cara. Pai, mas Jesus não saiu para conversar com Pedro, porque ele tinha que estar seguindo. Ô Jesus, e ele?
E Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. E perguntou: quanto a ele? Bom, antes de mais nada, Pedro, Tiago e João, eles eram os discípulos mais próximos de Jesus. E por várias vezes nós vimos as escrituras, né? Nas escrituras, João sempre chamado de discípulo amado, várias vezes. Por isso que aqui, de novo, o próprio João escreve na terceira pessoa, como se não fosse ele, que era o discípulo a quem Jesus amava. Depois a gente vai entender um pouco melhor isso, né? Por volta de meia-noite nós chegar nesse ponto para entender, né, o que é. Sim, quando Jesus fala com vocês lá na cama, não se preocupe. Então, veja, e várias vezes, né, ele está sendo chamado de discípulo a quem Jesus amava. Dos três, João era aquele que estava mais próximo do mestre, possivelmente, pelo que a gente enxerga dentro dessas vezes que ele é chamado como discípulo amado, né? E apesar da sua importância nos evangelhos, João ele nunca apareceu de forma destacada como Pedro. Pedro vai aparecer muito mais vezes, tanto em furadas como em coisas boas, do que João. João parece aquele cara que está sendo nos bastidores, né? Que não é tão visto, né? Mas a sua presença junto a Jesus sempre foi ressaltada, toda vez que ela aparece. Lá na ceia, aquele que se reclinou, né, no peito do mestre. Lá na cruz, que estava até o final e que recebeu a incumbência de cuidar da Maria. E em vários momentos. O comentarista Morris, ele diz assim, deixa eu ver se eu estou no ponto, não, deixa eu ir um pouquinho adiante aqui, eu esqueci de passar, para vocês acompanharem. Ele diz assim, o Morris: a impressão que captamos é que João penetrara de forma mais profunda na mente de Jesus do que qualquer outro discípulo. E nessa ocasião, pensando nesse comentário, ou seja, que João tivesse pego com mais propriedade as reais motivações de Jesus, ou desejo, ou propósitos, ou missão, né? E nessa ocasião, ainda que Pedro estava sendo ministrado por Jesus, mais uma vez João aparece lá seguindo Jesus de perto, não querendo perder nada do mestre. Não era com ele, não era o foco. Mas por que esse evento está escrito no Evangelho de João? Porque ele viu, estava seguindo de perto. Imagina, quem sabe até com uma caderneta e uma bique, né? A bique azul, né? A caneta azul. Não era, né? Mas enfim, estava registrando tudo no seu coração, né? Era o que ele queria, saber tudo que o mestre tinha para ele. Não era saber e desbilhotar sobre a vida de Pedro, né? Mas, e nessa ocasião a gente vê isso de uma forma muito bonita. Está ali de novo junto com Jesus, né? E quando o texto diz, versículo 21, quando Pedro viu, né? Deixa eu só ver se nós estamos no mesmo ponto aqui. Sim, quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? E ele, Senhor, não sobrou uma provinha da cruz para ele também? Só eu? Tá bom, eu te neguei. Ele não, né? Mas enfim, aparentemente Pedro, ele perde o foco do que Jesus está fazendo com ele. Quem está sendo ministrado aqui é Pedro. João não. Tanto é que quando quando Pedro chama a atenção de Jesus sobre João, a resposta de Jesus é o quê? Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, o quê? Diz o texto? Siga-me. É isso que eu te falei, é isso que é o foco, Pedro. A verdade é que Jesus estava trabalhando com a alma de Pedro naquela ocasião, fortalecendo o chamado, sarando as feridas, as emoções abaladas por sua atitude de negar o seu próprio Senhor. João não estava dessas administrações. O que João estava fazendo era um outro propósito de Jesus. Tu vais registrar tudo isso que está acontecendo, porque os meus outros discípulos precisam saber e precisam se identificar com isso. É isso. O que te importa? Pedro, não é da tua conta.
Preocupe-se com o seu chamado, com a sua vida. Jesus sabia que aquela rocha que Pedro foi chamado, pelo próprio mestre, ela precisava ser solidificada para servir como coluna da igreja primitiva, que a Bíblia fala que ele foi um dos principais líderes do cristianismo. Era com ele que Jesus tinha que trabalhar, não com João. Não. Quanto a você, siga-me. Quando eu paro para pensar nessa situação, quantas vezes nós estamos mais preocupados com o que Deus vai fazer com o meu marido, com a minha esposa, com o meu irmão lá na igreja, com o meu colega de trabalho, do que com o que Ele quer fazer comigo, na minha vida e através dela, onde eu estou plantado para servir ao Mestre. Tem tudo a ver com a gente. Quanto a você, siga-me. João já estava bem de perto. O que interessava agora era que Pedro se aproximasse do coração do Mestre, como João conseguia captar o coração do Mestre, e ele tivesse esse mesmo crescimento. Eu pergunto, você tem desejo de se aproximar de Jesus? Eu sei que muitas vezes eu tenho desejo e preciso lutar para que isso aconteça, porque a minha natureza pecaminosa não tem esse desejo. E aí vem o grande dilema que Paulo vai dizer: o que eu quero eu não faço, o que eu não deveria fazer eu faço, maldito homem que sou, ou desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, dessa luta? E ele vai dizer: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a resposta. Assim como João, nós podemos ser íntimos do Mestre, basta andarmos de perto, basta fazermos a nossa parte. E a terceira e a última razão é que vale a pena seguir Jesus de perto, gente. Essa é a principal razão por que devemos seguir Jesus de perto. Versículo 23. Foi por isso, deixa eu passar aqui, ok? Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Interessante que se fez necessário o Evangelho de João ressaltar essa verdade. Por quê? Porque viralizou, como a gente diz, hoje, e isso que nem internet tinha, a ideia de que João não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. E João tem que deixar claro no Evangelho dele, quando ele escreve essa história, para parar com a conversa que estava acontecendo. Que o João não vai morrer, ele vai ficar até Jesus voltar. Já pensou você passeando ali no centro histórico, de Porto Alegre, de repente vê o João caminhando lá, para todo mundo, 2000 e tantos anos, Ah, beleza. E aí, João, como é que tá? Gente, ridículo. Só que naquela época eles tiveram que fazer isso, já parar com a conversa, parar com a história. O foco que Jesus deu foi simplesmente de que cada pessoa é responsável por seus atos e não pelos do próximo. Não importa o outro, importa o que eu quero fazer com a tua vida, importa o que eu quero fazer a partir da tua vida. É isso que Jesus está dizendo. E sabe, João provavelmente, ele não permaneceu vivo, tá? E provavelmente tudo indica, pela história e pela cronologia que a gente vê dos escritos da Bíblia, o próprio Apocalipse e tudo mais, provavelmente ele foi o último dos apóstolos a ser martirizado. É o que também a teologia e a história da igreja apresenta, praticamente certo. Ele foi o último, mas morreu. Morreu, não ficou. O versículo 24 e 25, leio de novo. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma dessas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Bom, tem um lado teológico aqui, que eu só vou dizer para você que se um dia você ouvir por aí, não pensar que é algo tão esquisito assim.
tem uma linha teológica que pensa que esses dois últimos versículos foram escritos ou acrescentados por escribas, né? Por um outro autor, não João mesmo. Mas isso é totalmente irrelevante e tem pouca probabilidade para ser provado, né? E apesar de toda a profundidade espiritual do quarto evangelho, gente, porque ele é, sim, teologicamente reconhecido como o evangelho mais profundo, e por isso que ele não faz parte do grupo dos sinóticos, né, que são os parecidos, os 3 primeiros, que repetem praticamente quase todas as histórias, né? João repete algumas delas só, e o resto é tudo diferente, e ele vai falar das grandezas feitas pelo mestre de uma forma muito profunda, porque ele tinha esse andar de perto com o mestre. E por isso nós podemos dizer que vale a pena seguir de perto de Jesus, por tantas maravilhas que ele operou no universo, estão registradas, que o próprio texto diz que, olha, não serviriam nem no mundo inteiro. Claro que isso é uma hipérbole, é um exagero, né? Porque hoje a gente pode fazer uma biblioteca servir aqui dentro, né? Mas é hipérbole, você sabe, a gente exagera para dizer que foi muita coisa, tanta coisa, que talvez não caberia no mundo inteiro, né? Não é de se admirar que que João foi o autor do evangelho mais profundo, considerado pela crítica teológica. E além disso, também não é de se admirar que João foi o apóstolo que recebeu a revelação, o Apocalipse, com todas as maravilhas que um homem, para receber tudo isso, é algo grande demais. E ele foi o homem escolhido para isso. Não é por menos. Será que nós não podemos atribuir essas coisas por ser ele o discípulo que seguia Jesus de perto? Que o texto diz que João seguia de perto. Eu sei que o texto aqui está falando literalmente, ele estava perto deles. Mas todo esse contexto nos traz algo muito mais profundo, de que esse andar de perto era o motivo para ele ser o discípulo amado. É aquele que estava presente, é aquele que estava junto, é aquele que enxergava, que via, que percebia e que registrou essas coisas todas. Quero concluir e fechar nossa reflexão hoje dizendo o seguinte: Jesus nos chama para segui-lo de perto e não para sermos religiosos. Se João foi aquele que seguiu Jesus mais de perto, não é porque simplesmente Jesus escolheu ele e os outros não. João teve essa atitude. E Jesus hoje escolhe todos nós para segui-lo de perto. Amém. Para termos um relacionamento íntimo e profundo com ele. Seguir Jesus é um chamado pessoal para cada um, individual. Não adianta dizer, não, a minha esposa segue Jesus de perto, né? Mulher de fé, pessoa firme, caráter sério. A você nada. Mas quando falam de espiritualidade, falam de Deus, não, a minha esposa é, né? Ou bota aí no lugar o marido, bota o pai, bota o filho. Tem pais que dizem, meu filho, esse sim, ele é um rapaz que honra Jesus, que cuida, e o cara nem cristão é, mas se baseia na fé do outro. Gente, seguir Jesus de perto é um chamado individual. Ele nos chama para andar com Ele, para conhecer Ele, para experimentá-lo, para termos vitória com Ele, naquilo que nós não conseguimos sozinhos. Num segundo aspecto, João foi um exemplo de alguém que buscava a companhia de Jesus, alguém que tinha um contato íntimo com o Mestre. E Jesus, como fez com Pedro, vai tratar contigo se esse é o teu caso, de tu precisar te aproximar de Jesus. Mas esteja aberto. Não olha para trás para ver como é que está o outro. Se Jesus está querendo mexer contigo agora, abre o teu coração para isso. Seguir Jesus de perto é realmente vantajoso, gratificante, edificador, nesta vida agora já, e muito mais na vida vindoura, na vida eterna. Pensa comigo sobre essas questõezinhas que eu coloquei aqui.
Como é que você se vê nessa questão? Mais como Pedro, impetuoso, inconstante, ou como João, o discípulo amado que seguia Jesus de perto, que era próximo? E não vamos olhar para uma questão, eu não posso me considerar como João, porque aí eu estou sendo arrogante, eu estou sendo nada modesto. Se tu tem essa fome, essa sede, tens feito isso, que bom. Continua fazendo isso. E continua sendo exemplo como João foi para nós, que não era perfeito como nós também não somos. O que lhe falta para ser mais próximo de Jesus? Eu não sei. E não adianta o outro dizer. Você tem que olhar, pôr a mão na moleira, a gente dizia antigamente, na consciência, e ver o que é que está faltando. E a partir daí, dar os passos. O que é que falta para que isso aconteça, para você se tornar alguém mais chegado ao Mestre? E finalmente eu queria lhe perguntar, essa ideia de se aproximar de Jesus traz alguns medos? Por quê? Se você tem medo de se aproximar de Jesus, talvez você ainda não conheça o verdadeiro Jesus. Porque o verdadeiro Jesus é um Deus de justiça, é um Deus de verdade, é um Deus que vinga o pecado até 1000 gerações, até a 4ª geração. 1000 é a bênção. Ainda bem que falou. Louco. Eu estou querendo meter medo. Sim, ele é esse aí. Mas ele é esse aí para quem não quer andar de perto, para quem não conhece ele, para quem não busca, para quem não aceita o presente da salvação, para quem não diz, tá bom, eu estou nessa, para o que deve vier. Mas Giovanni, eu não sei por onde começar. Eu sei. Pergunta para ele. É isso que eu sei. Pergunta para ele, porque ele vai te responder. Amém? Amém. Vamos orar. Pai querido, eu te agradeço mais uma vez pela tua palavra, que é tão verdadeira e eficaz na nossa vida. Eu não conheço o coração dos meus irmãos. A tua palavra diz que até o meu coração me engana e é corrupto e enganoso de forma desesperada. Mas tu conheces os nossos corações. E eu peço que o teu Espírito Santo continue completando a obra que o Senhor começou em nós, em mim e nos meus irmãos, nas minhas irmãs aqui, os nossos amigos, que o Senhor esteja falando em nós, primeiro, para nos transformar, para nos edificar, para nos aproximar do Senhor, como o Senhor fez com Pedro, de uma forma tão linda nesse texto, em todo esse contexto aqui que avaliamos, e que a partir disso nós sejamos também esses pescadores de homens, que fazem discípulos, que apacentam, que cuidam das suas ovelhas, porque esse chamado é geral para todo cristão, não foi só para Pedro, e por isso está lá, para a gente entender que o Senhor quer fazer isso. Como e com aquilo que nós temos, o Senhor vai fazer. Apenas o Senhor está esperando que nós curvemos o nosso orgulho diante de Ti e permitamos que o Senhor faça a obra. Obrigado pela vida dos meus irmãos, mais uma vez obrigado por esse novo momento e obrigado também por este lugar. Abençoa, Senhor, guarda, livra do mal. Ele é consagrado para Ti, porque existem pessoas consagradas a Ti neste lugar, e que mais e mais vidas sejam salvas, e que logo ele não sirva mais. Amém. Para que a Tua igreja, o Teu corpo, através deste pequeno grupo que é parte do Teu corpo, cresça e glorifique o Teu nome com a salvação de vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor.